Olá, pessoal, bem-vindos ao podcast Tudo Pode. Estamos aqui com mais uma semana, trazendo novidades, tentando melhorar, tentando evoluir. E hoje temos um convidado para lá de especial. Estamos, seja bem-vindo, Johnson Apolinário. Isso mesmo, isso mesmo. Gente, que alegria estar aqui. E eu acredito que sem dúvida, é o podcast mais animado que eu já participei na minha vida. Gente, porque vocês não sabem o que aconteceu antes da câmera ligar. Então, é que, na verdade, a pessoa não tem muito acesso, assim, ao roteiro. A pessoa dá roteiro, recebe roteiro, mas a terceira semana que eu não pego o roteiro e bloqueio. E a gente já conversou, a gente já bateu papo, e aí eu vou ter que fazer tudo de novo pra gente voltar pro podcast. Então, não, como você falou que tinha muita história... Muita história. Então, não tem problema, a gente conserta. Conserta, é isso aí. E aí me diz uma coisa, começando com trufas e hoje fazendo treinamentos com a equipe, como começou essa história? Olha, começou de uma forma bem inusitada. Começou por causa de uma grande necessidade, porque eu costumo dizer que quem tem um porquê fazer muito forte acaba chegando a lugares aonde nem pensou e nem imaginou. Eu estava vivendo um momento bem complicado, bem difícil da minha vida, até emocionalmente mesmo, na época. E a minha filha, Ana Elisa, linda, igual o papai. Gente, olha, um babador nesse momento. Pensa na menina bonita. E aí, ela ia fazer 2 anos de idade. Todo pai é tão coruja com filho. Olha, não sei. Mas ela tem o dom de dobrar o papai. Tem cara. Seu olhinho brilhou já assim. Tem o dom de dobrar o papai. E na época, ela ia fazer 2 anos de idade. E a gente estava passando por problemas financeiros muito grandes. Eu estava, inclusive, desempregado também na época. E a minha esposa chegou e disse, olha, a gente vai... Não vamos fazer o aniversário da Ana? E aí veio aquela... Um alien saindo dentro de você... Isso que aí não tinha nem sorrisal, nem golpe que resolvesse. É isso aí. E aí veio e eu falei assim, não... Vou fazer esse negócio. Vou fazer o aniversário. E aí eu lembrei que do lado da minha casa tinha uma vizinha que vendia trufa de chocolate, era muito gostosa, a gente comprava. E aí eu peguei e comprei 60 trufas dela e fui vender. Cheguei na Praça dos Namorados, peguei a trufa assim, olhei pra ela e falei assim, ué... Ferrou, tenho 60 para vender. Acredita que não? Não? Não. Eu peguei a trufa e falei assim, eu sei vender esse negócio. Porque o que as pessoas não sabem, por exemplo, quando as pessoas me viam vendendo trufa de chocolate, elas pensaram que eu nasci assim, vendendo dessa forma. Não. Teve um antes. Eu passei tempos atrás estudando conteúdos de marketing digital. Eu já vendi externamente em vários momentos. Porém, naquele período, especificamente antes da trufa, eu estava muito ruim emocionalmente. Então, é como se eu tivesse bloqueado. Que, na verdade, assim, mesmo que você tivesse as melhores oportunidades do mundo, de repente não fluiria, porque quando a gente não tá bem com a gente se anula, a gente parece que dá chibatada na gente, né? Sim. Inclusive, esse foi o tema de uma palestra que eu dei... Foi esse ano, para uma turma de MBA. E pensa, gente, um cara, vendedor de trufa, eu não tenho faculdade de administração. Mas pra que faculdade? Diploma às vezes não serve pra nada, não tenho faculdade de administração, nem nada desse tipo. E aí eu parei e me perguntei, gente, mas como é que isso aconteceu? Como é que o vendedor de trufa estava dando uma palestra para uma turma de MBA? E aí veio uma frase. Qual foi? Fala ou não fala? Claro que vai falar. E o rapaz vai falar para aquela câmera, então. Então eu vou falar para... Então, esse negócio de câmera é tenso. Olha para lá, olha para cá, olha certo. Vamos não lá. Desconecta, não. Lá. Então, o que eu descobri? Eu descobri que uma mente desbloqueada sempre vai encontrar o caminho do sucesso. Repete. Pode repetir de novo? Claro, aqui então, tudo pode. Uma mente desbloqueada sempre vai encontrar o caminho do sucesso. Foi isso que eu entendi. A gente tem até falado durante essas semanas que, assim, na verdade, qual é o objetivo desse programa? Por que eu agarrei a causa mesmo, assim, tendo receio, que é um mundo totalmente novo? Mas é poder ajudar quem está em casa.
Sim. que muitas vezes não tem condições de pagar, não tem coragem de entender que está precisando de ajuda, mas está infeliz, está triste. E tem coisa mais tóxica do que você acordar e ir para o seu trabalho assim, ai, eu tenho que ir para aquele lugar. Sim. Ai, não sei o quê. Então, assim, a gente não tá falando, como eu falo, é dinheiro. A gente precisa realmente ter uma remuneração para poder se sustentar e pagar, porque a vida como ela é. Sim. Mas não tem nada mais deprimente, na minha opinião, do que você ter que se arrastar. Sim. E aí eu acho que é onde entra cada convidado nesse programa, cada um com a sua história, com a sua trajetória, poder mostrar que é possível. E aí, o que aconteceu? Eu peguei a trufa e falei, eu sei vender esse negócio. Veio a copy de venda, assim, o roteiro na minha mente, assim, ó. Primeiro você vai fazer assim, depois você vai fazer assim, 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 assado. Agora vamos pro primeiro. E aí daí surgiu e eu comecei a vender a melhor trufa de chocolate do planeta. Mas por quê? Pra fazer o aniversário da minha filha. E por que era o melhor? Porque você estava acreditando. Isso aí. Porque, assim, o que que eu... Na verdade, assim, eram informações que estavam aqui na minha cabeça, porém, por eu estar ruim emocionalmente, elas estavam bloqueadas. Sim. Quando eu decidi que ia vender, Você jogou nos peitos. isso, falei assim, assumi a responsabilidade, eu vou resolver esse negócio. Minha mente teve que me devolver aquilo que já estava aqui dentro. E uma das coisas que a minha mente me devolveu é de que as pessoas sempre vão investir em brilho nos olhos. É uma coisa que eu acredito muito. Sempre. Você não precisa de dinheiro. Você precisa acreditar muito. Sim. Eu tenho uma outra história relacionada a isso, mas eu conto daqui a pouco. Eu tô gostando que tá cheio de histórias É. hoje. Assim, o que é bom de uma apresentadora que é tudo é novo, quando você pega um convidado especial, você vai poder botar uma peruca semana que vem, que aí você finge que é outra pessoa e já fica como quarto, quinto, sexto convidado. Porque vai ter história pra dar e vender. Combinado. Então, combinadíssimo. E aí eu peguei, né? Eu peguei a trufa e fui vender. Só que, pra minha surpresa, eu vendi 60 trufas em 1h30. O que você achou que ia levar alguns dias, algumas semanas. Não, eu foi pensei assim. que eu ainda estava desacreditado em mim. Ao ponto de que depois que eu vendi as 60 trufas, eu parei e falei assim, gente, mas como que isso aconteceu? Aí eu, nossa, foi sorte. Não tem outra explicação, foi sorte. Só que aí eu parei e pensei assim, tá, vou comprar 100 pro próximo dia. Comprei 100. Só uma pergunta. Sim. Com as 60, já dava pra iniciar a pagar a festa? Não. Dava pros brigadeiros. Gente, eu caí no conto do bolinho. Entendi. É porque quem gosta de bolinho é pai. Mãe gosta de evento. É isso aí. Não, a gente vai fazer só um bolinho. Ai, senhor. Eu caí no conto do bolinho. E aí deu certo? Tá pronto? Não, precisa de mais dinheiro. E aí eu fui, peguei parte do valor, né? E reinvestiu. reinvesti. 100 trufas. Só que aí foi de uma vez, assim, ó. No outro dia, falei, gente, não é possível. Sorte de novo, sorte muita de sorte. novo, não é possível. Aí eu parei, será que eu consigo vender 150? E aí foi. Vendi. Aí no outro dia, Johnson, 200. Não, 200 é impossível, você não consegue. Mas vou testar. Vendi 200. Só que aí eu entendi que as pessoas, elas não estavam comprando mais, a pessoa não perguntava nem o valor. Comprava através da sua simpatia. Isso. Você modificava, eu acredito eu, porque às vezes a gente na simpatia, no carisma, o produto pode até não ser tão bom, mas as pessoas gostam de receber um sorriso, receber um abraço. Sim. Porque eu acho que a gente chegou a um ponto, e eu acho que na verdade sempre teve isso, mas eu acho que hoje, eu não sei se eu estou observando mais, cada vez mais quando você dá um bom dia, como as pessoas ficam felizes. E eu entendi uma coisa muito interessante, porque qual é o meu diferencial? O meu diferencial é que eu gosto de gente. Eu gosto de pessoas. Sim. E ponto. E aí eu comecei a fazer isso de forma muito intencional. Ao ponto de que, com o passar do tempo, vendendo as trufas, eu saía de casa sabendo. Passou por mim
a vida da pessoa nunca mais vai ser a mesma. Você continua vizinho dessa pessoa que fazia trufa? Continuo, sim. Ela, vou te dizer, ela deve ter viajado até pro Natal tudo porque você comprou todas as trufas. Eu acho que ela nunca vendeu tanta trufa na vida. Gente, eu comecei a vender as trufas e aí chegou o ponto de eu vender de 150 a 350 todo dia. Todo dia. Todo dia. E aí ao ponto de que eu comecei... Na verdade, na primeira vez eu perguntei pra ela, mas de quanto que o pessoal tá pagando? Né? Ou melhor, por quanto que o pessoal vende? Uhum. Ah, o pessoal aqui compra R$ 1 e vende a 2. Isso há 4 anos atrás, né? E aí, quando eu percebi que as pessoas não estavam perguntando nenhum valor, eu falei assim, eu vou aumentar esse negócio. Claro. Aumentei para 3. Continua vendendo. Continuou vendendo, vendendo, vendendo. Só que aí aconteceu um fenômeno. Qual foi? Fala agora ou depois? O que você acha melhor, que tudo pode. Aqui Então, não tem script. acontece- Aqui é ser feliz. Aconteceu É um falar o que fenômeno. você quiser. Toda vez que eu ia vender, eu recebia proposta de trabalho. E eu falei assim, tá, Qual era elas? ninguém queria me contratar antes. Agora estava disputado. Disputado. E aí, e eles vinham com um discurso de salvador da minha vida, né? Vou tirar você dessa vida. Ah, é? É, mas nunca mais você vai precisar trabalhar, vender tudo. Tem oportunidade na sua vida. Mas é para fazer o quê? Vendas. E eu vi que você é um cara que vende muito bem. Porque quem tem habilidade para venda é ter habilidade. É algo que não adianta você fazer um curso e você vai aprender. Mas sabe uma coisa que eu descobri? Hum. Pasme, eu era muito ruim de venda. Mas muito. Por que você diz isso? Por quê? Por causa da taxa de conversão. Eu era muito ruim. Mas o que eu descobri que aconteceu desde que quando eu comecei a vender lá atrás para agora? Qual a diferença? A diferença é que hoje eu acredito muito mais em mim e no que eu vendo e no que eu faço do que antes. Então, 50% da venda é o quanto você fala com segurança sobre você e sobre aquilo que você vende. A outra porcentagem está ligada à necessidade que a pessoa tem, né, daquele Sim. produto ou serviço e da qualidade que o produto tem. E também da sua habilidade, né, de demonstrar. Mas a pessoa nem olha no seu olho direito se você chegar inseguro em relação a você e inseguro em relação ao produto que você vende. Eu digo até uma coisa que vai parecer até que não seja muito ético, mas para entender é o que eu tô querendo dizer. Você pode até falar uma mentira muito grande, por exemplo, assim, isso aqui pode não ter uma qualidade muito boa, mas se eu falar assim, olha, essa caneca foi fenomenal, eu fiz em cima disso, e eu for envolvendo, não tem quem não compre a ideia. É isso. É isso. É isso aí. E aí eu entendi isso. Eu entendi como é que funcionava isso. E aí, continuando com as trufas, aí eu vendi. Na verdade, eu cheguei a vender já num dia 480 trufas. Num E em dia. quanto tempo você ficou de vendendo trufa? Foram quantos anos? E aí você teve essa transformação para começar a transmitir através dos seus cursos e aí aplicando essas mentorias e poder virar a chave de tanta gente. Então, assim, você saiu de um bastidor e passou a ser estrela. Porque eu entendi que tinha uma necessidade no mercado. Porque as pessoas começaram a me chamar para trabalhar para elas. Sim. Vou salvar sua vida. Ah, mas para ganhar quanto? Ah, você vai ganhar entre R$2.500 e R$4.000. Uma Aí coisa eu olhei totalmente assim. longe. Oh, mas mês passado eu tinha feito 14 vendendo trufa. Naquele momento, a minha mente fez assim. Puf, e eu falei assim: sabe de uma coisa? Eu não vendo assim à toa. Eu sei exatamente o que eu tô fazendo. Eu sei qual técnica por trás de cada coisa que eu tô fazendo. Então, sabe o que eu vou fazer? Eu vou dar treinamento de vendas. Mas eu já tinha formação em coaching. Eu já tinha. Eu gostava de ensinar já. O que eu fiz? Naquele momento, eu só peguei aquilo que eu já tinha. O problema é que muitas vezes a gente quer fazer coisas para atender a expectativa de outras pessoas e a gente não E aí eu usa o que a acho. gente tem. E aí, assim, às vezes a gente quer ir para um caminho que, na verdade, não é o que a gente tem habilidade. E Sim. cada um tem as suas. Não tem certo ou errado. Eu sempre acreditei que cada um veio com um dom, veio com uma missão.
E eu acho que o que é legal, porque eu cheguei no Espírito Santo, conheço poucas pessoas. E aí um dos medos que eu tinha de aceitar o programa era assim, como que eu vou convidar alguém? Alguém vai querer ir ver Mel? Quem é Mel? Uma carioca que veio pra cá pra abrir uma farmácia. E aí, quando eu cheguei aqui hoje, perdida, porque a pessoa não sabe andar aqui ainda, aí bota no Waze, o Waze tá fora, não tem internet, o que que faz? Para em Vitória, olha, derruba até o microfone. E aí, e eu falo assim, gente, Deus tem um propósito muito grande, porque, na verdade, eu acho que a gente não pode deixar de poder ajudar os próximos. Cada vez eu me convenço mais que eu acho que uma das minhas missões não sei se algum dia eu vou ganhar dinheiro com isso, não sei nem se eu quero, mas se eu puder hoje, poder tocar o coração das pessoas. Porque antes eu fazia isso numa proporção menor da empresa que eu trabalhava, então era só com a minha equipe. Hoje eu tenho um mundo com o YouTube. Aham. E aí trazer tantas pessoas legais, tantas pessoas mágicas de transmitir. E olha só, você é o segundo convidado. E eu acho que cada um é escolhido com tanto carinho que eu tenho certeza que é Deus que está escolhendo as pessoas. São pessoas blindadas que realmente querem ajudar, que gostam de gente. E eu, de verdade, eu gosto muito disso. Eu não tenho dúvida nenhuma de que eu tô hoje fazendo, eu tô no centro da vontade de Deus fazendo o que eu nasci para fazer. E o mais interessante é que hoje eu sou pago para fazer isso. Melhor ainda. Olha que maravilha. Ganhar a vida Nossa. sendo feliz com o que você gosta. Aí é bom demais. E eu comecei a entender isso. E aí quando eu peguei e virou essa chave, uma pessoa me deu a primeira oportunidade que eu tive. Sabe com quem foi? Pablo Vitorassi. Nossa, estivemos lá ontem. Isso, a gente esteve lá ontem. O Pablo Vitorassi. O que ele fez? Ele me viu aplicando aquela técnica de venda, vendendo na praia, para uma mulher que tinha intolerância à lactose na minha frente. Gente, como tem tanta gente com negócio Antigamente não tinha isso. Não é? Ou não tinha, ou o pessoal... Ou nem sabia que tinha, nem sabia né? que tinha. Passava mal e nem sabia por quê, né? É isso aí. Entendi. E aí, a mulher na minha frente, ela... eu não quero, porque eu não tenho intolerância à lactose. E conversa vai, conversa vem, ela levou 4. E Isso o Pablo olhando. Aham. Pablo, gente, mas... como é que é isso? E aí, ele pegou a câmera e falou assim, repete de novo. E aí, fez, né? E aí, o que ele fez? Ele falou, cara, o que você faz? Eu falei, olha, eu tô fazendo para fazer o aniversário da minha filha, porém, de vez em quando eu dou alguns treinamentos, né? Eu sou coach, não sei o quê, papapá. E ele, o que você acha de treinar a minha equipe? Eu vou fazer o seguinte, você vai, treina a minha equipe, só que eu não vou te pagar, não. Cara de pau, hein? Não, Pronto, mas... falei. Ai, gente, não dá pra mim, não. Olha, gente, eu não sou conectada, mas nem te conheço, não tô falando mal de você, não, pelo amor de Senhor. Não, mas vamos lá. Eu vou te abrir o acesso para você treinar a minha equipe e vou te abrir o acesso para dar para dar uma palestra lá no CDL Vitória. Olha só, de vez em quando. E aí... Não te assustou? Não. Por quê? Porque não me assustou. Porque eu acredito numa coisa, eu acredito que toda a situação que eu vivo hoje me prepara para a próxima. E quando a oportunidade apareceu, na minha cabeça eu já estava preparado. Você já estava melhor, você já estava mais seguro. Mais seguro, porque uma coisa que faz muito sentido para mim é que, normalmente, quando a gente está nesses momentos de baixa, a gente acha que a gente voltou de novo à estaca zero. Mas pensa comigo, numa estrada onde você vai 1, 2, 3, 4, 5, 9. Quando você chega no 9, você vai pular para uma outra casa decimal, que é o 10. Quando você chega no 10, você aparentemente parece o 0, porque tem ele lá de novo. Só que uma coisa que você não, às vezes, se dá conta é que você já andou 9. Ou seja, eu podia ter chegado num momento da minha vida em que parecia que eu estava na estaca zero, mas eu tinha andado já 20, 30, 40. E não tem como desaprender aquilo que você já aprendeu. Então, quando a oportunidade apareceu, eu falei assim, para isso aí, eu já estou pronto. Sua habilidade é muito maior do que um simples vendedor. Isso. É convicção. Você, eu acho que assim, quem define John? Não quero chamar, pode chamar de John? Pode. Então tá bom. Quem define John
Eu acho que assim, eu gosto de gente que faz assim, ó, é isso, vamos lá. Vamos combinar assim. Vamos combinar assim. Eu vou dar de presente. Gente, eu vou ter que me levantar, aí já, ó. Ó, eu vou te dar de presente. Ah, eu tenho um treinamento de atendimento ao cliente que são de 6 horas. Eu vou te dar 1 hora de presente. O que a gente faz além de dar coraçãozinho? Aí, ó, tá vendo? Pelo menos já dei a caneca, né? Já dá pra pedir água de novo, gente? Já, Eu tô que vendo aqui. tudo pode. Encantada com você. Durante a semana eu fiquei me perguntando por que os convidados estão vindo. E eu acho que todos estão vindo não só para a gente dar possibilidade, como eu falei anteriormente, para as pessoas que estão em casa, mas até para eu mudar. Eu tenho crescido de uma forma absurda desde que eu cheguei em Terras Capixabas. Olha que legal. Tantas oportunidades e assim, quando você chega, é difícil às vezes você demorar um pouco se conectar, as pessoas entenderem quem você é, qual é o seu propósito, qual é a sua índole, quais são os seus objetivos. Aham. E Deus só tem colocado anjos e anjos e anjos. Se fosse um tempo atrás, eu ia me perguntar, será que eu mereço tudo isso? Hoje eu digo, eu tenho certeza. Olha que legal. E assim, eu gosto de pessoas assim, que olham no olho, Sim. que querem ajudar, que sem pretensão de alguma de ficar rico ou não, com certeza vai conseguir. Você é mágico. E sabe uma coisa? Eu acredito muito que quando você vive o seu propósito, aquilo que você nasceu para fazer, você faz com leveza. Sim. A trufa foi uma ferramenta de ajudar muitas pessoas também. Teve uma história que para mim foi mágica, assim, foi esplêndida, assim. Eu tava naquele dia específico. Foi um dia, deixa eu pensar. Acho que a minha mãe, ela já tinha falecido. Porque eu me separei da minha esposa, Uhum. e aí fui morar com a minha mãe, e minha mãe faleceu também de Covid, né? Também, amigo. Também. E ela tinha falecido. E é doído, né? E uma das coisas que mais me deixava, assim, chateado era a questão da solidão, Sim. sabe? E eu tive que enfrentar tudo isso. O silêncio. Nossa! E teve um dia que eu ainda tinha que dar conta de 3 filhos vendendo trufa. Você dormia? Oi? Você dormia ou cochilava? Não, mas nessa época eu não tava com os meninos, né? Assim, Uhum. morando lá. E eu passei como se fosse uma mini depressão ali, de uns 2 dias, assim, que eu não consegui sair de casa, assim, não tem? As coisas, Tudo te incomoda. tudo incomoda. E aí, teve um dia, uma hora que eu falei assim, sabe de uma coisa? Johnson, você tem que ir pra rua. Por quê? Porque você começa a sonhar de novo quando você vê gente. Te impulsiona, é o combustível. Era 9 horas da noite. Eu peguei a caixa de trufa e peguei um ônibus lá de Campo Grande e vim pra Vitória. 9 horas da noite. Mas sabe uma coisa que eu tava pensando lá em casa antes de ir? Eu tava pensando assim, cara, qual a diferença minha hoje para um mendigo da rua? E quando eu digo mendigo, eu tava Então, falando entendi. sobre propósito, sobre, né? Do que a figura do Isso. que a gente tem do que é o mendigo. Figura. A pessoa abandonada, Aham. a pessoa largada. Nenhuma. Eu saí com isso, né? Com essa reflexão. E fui. E fui lá vender. Daquele jeito. Sorrisão no rosto e pam, 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 pam. E aí, na hora que eu tava vendendo, passa próximo de mim um mendigo. E ele pergunta assim, cara, você pode me dar uma trufa? Um bombom? Eu, claro, cara. Aqui, escolhe. Eu tenho essa, tenho essa, tenho essa, tenho essa, tenho essa. Ele com certeza se surpreendeu, porque as pessoas rotulam e não dão oportunidade às pessoas que mais precisam. Não. Dá uma oportunidade pro mendigo, dá uma trufa. Olha o que aconteceu. O seu ganha-pão, o que dava para você poder pagar as suas contas. Então, você estava tirando uma ferramenta sua de trabalho. Eu ia só dar a trufa. E ir embora. Mas não seria Johnson Apolinário. Até ele chegar pra mim e falar assim, não, mas eu escolher? Você tá me dando? Aquilo. Eu não consigo. Eu falei assim, tá, vamos lá.
E quem disse pra você que você não tem direito de escolher? Eu falei, você sabe por que você tá desse jeito aí? Porque a vida toda as pessoas escolheram pra Sim. você. Porque eu sei o que é estar desse jeito aí. Lembra? Sim. Eu sei. E aí eu falei assim, e você sabe o que eu entendi que fez sentido pra mim quando eu descobri algo? Porque eu não sei se você sabe quem você é. Eu sei quem você é. Quando eu descobri quem eu era, as coisas mudaram pra mim. Eu sou imagem e semelhança de Deus. Com certeza. Eu falei pra ele. E falei assim, e tem uma outra coisa. Eu falei assim, vamos fazer o seguinte, você quer pedir? Tá pedindo, né? Quer pedir? Pede roupa, cara. Eu falei, você precisa mesmo ficar sujo desse jeito. Falei pra ele. Aí disso eu fico me perguntando, né, assim, porque eu digo que sempre através de toda pessoa tem uma história. Eu ouvi isso muito da minha mãe, às vezes, quando eu dizia assim, gente, a pessoa tá amargurada, a pessoa isso, ela fala assim, mas a pessoa não nasceu assim. Sim. A vida transforma tanto com boas oportunidades e as pessoas florescem, e tem pessoas que ficam amarguradas. Se tem uma coisa que eu sempre pedi a Deus é para eu não me tornar uma pessoa tóxica, uma pessoa amargurada. Eu sempre quis transbordar essa felicidade. Aham. Tem muitos que assim diziam assim, eu falo que ou me ama ou me odeia, não tem meio termo. Eu sou muito intensa. Sim. E eu sei que muitas vezes eu tenho até que me frear, porque, por exemplo, gente, agora eu tenho que pedir desculpa. Como que eu falo que a pessoa é cara de pau que eu nem conheço? Gente, tá errado. E assim, coraçãozinho pra você, um dia eu vou te pedir desculpa. Eu vou pedir pedir perdão pessoalmente, mas não foi nada assim. É porque às vezes as pessoas se aproveitam de quando a gente tá por baixo mas na verdade assim, eu fico me pensando, tudo eu acho que é a forma como a gente vê, do prisma que a gente tá, com a energia que a gente tá. Então, se a gente tá numa energia sem fé, ontem eu ouvi isso muito num painel que eu fui com a Lu. A gente não pode, independente da religião que a gente tenha, a gente não pode nunca perder a nossa fé. Porque eu acho que se a gente perde nossa fé, a gente perde nosso brilho. Olha, quando essa situação específica aí, o que eu entendi, e hoje, olhando, faz muito sentido. Porque eu tinha que tirar o olho do dinheiro. Sim. Porque o dinheiro, ele é um ótimo escravo, porém ele é o péssimo senhor. Repete isso. O dinheiro, ele é um ótimo escravo, porém ele é um péssimo senhor. Inclusive, o tema do programa que eu gravei com o Mike ontem é sobre empreender por necessidade. Eu comecei a empreender por necessidade. Sim. Porém, quando você empreende por necessidade, você coloca o dinheiro como sendo A prioridade. O centro da atenção. Agora, se o dinheiro é o centro da atenção, você não se conecta com pessoas. E aí, se você não se conecta de fato com as pessoas, o dinheiro vai embora ao invés de ele vir. É um ciclo vicioso. É como se fosse uma maré movediça, né? E aí, o que o Pablo me ensinou naquele dia? Ele me ensinou. Você quer focar no relacionamento? Porque se você focar no relacionamento, eu tenho oportunidades. Ou você quer o dinheiro? Porque eu podia dizer, o quê? Você não vai pagar? Não vou. Sim. Entendeu? Então, eu acho que é sobre isso, né? Eu acho que, na verdade, a gente tem que sempre estar com uma mente aberta para todas as situações. Porque se a gente se limita a só, vou fazer só aniversário da minha filha, você teria vendido muito menos trufa. E hoje você não estaria aqui. Com tanto curso, com tanta possibilidade, o nível de profissional que você chegou hoje. Aham. E assim, eu falo que Terras Capixabas é uma terra de oportunidade. Porque tem pessoas brilhantes. Sim. E eu falo que assim, vocês têm que aparecer. Vocês estão aqui para ajudar a ganhar dinheiro. E muito obrigada por você estar aqui. Poxa, assim, o prazer é todo meu. Assim, todo meu. Assim, é uma honra porque enquanto eu vendia, tinha dias que eu parava e falava assim, Senhor, quando é que vai acontecer? Por quê? Eu já comecei o processo de transição de carreira. Eu já sabia. Quando eu dei a primeira vez o treinamento, eu sabia que eu não era vendedor de trufa mais. Sim. É porque o início da transição de carreira não é fácil. Aham. Porque tem mais gente para querer te derrubar Sim. do que querer para te levantar. Mas
Você já percebeu que eu não sou uma pessoa totalmente normal, né, de rotina. Eu gosto de coisa diferente. E quando eu sou desafiada, aí que eu faço. Aham. Porque você falar assim pra mim, não é possível. Eu faço de raiva. Porque não é de raiva, é raiva como a gente diz, mas é pra poder dizer pras pessoas que eu falo sempre, ninguém pode te falar que não pode, que não é possível. Tudo é possível, porque eu acho que a gente chega aqui quando Deus permite. A gente Sim. dá continuidade ao nosso propósito. E aí, o que que... E se eu te falar que naquele dia em que eu abordei o mendigo daquela forma e falei com ele, falei assim, olha, você quer pedir alguma coisa? Pede roupa. Fica limpinho. Mas aí o que você faz? Você vai lá, né? Pede oportunidade para essas pessoas que estão aqui, para você ajudar a limpar. Eles vão te dar dinheiro, né? E aí o dinheiro que você pega... Eu dei uma aula. O dinheiro que você pega, você vai fazer o seguinte, você vai guardar, né? E você vai comprar alguma coisa, vai reinvestir. Eu vou fazer o seguinte, toma aqui, essa trufa é para você, né? Toma aqui. Toma mais 4. Com essas 4 aqui, você vai fazer o seguinte, você vende, você vai dar uma média de uns R$14, você vai lá e compra uma caixa de bala. Mas ele te ouviu? Não, olha só. Eu falei assim, aí ele, tô todo barbudo. Eu falei, não, beleza, então eu vou ali comprar um barbeador pra você. Você tem desodorante? Ah, não? Comprei barbeador, desodorante, escova de dente, comprei tudo. Falei, toma aqui, ó. Falei assim, e outra coisa. Barba, cabelo... Como é que Isso. fala que eu sou péssima de digitar? Barba, cabelo e bigode. Isso. Né? E eu falei assim, outra coisa, e não tem como transformar fora sem transformar, isso só Deus pode fazer. Ah, e aqui, ó, no GPS tem uma igreja aqui perto. Mas Aqui, Deus, você sabe que usa oi? as pessoas para poder chegar a esses propósitos. E você, com certeza, é uma delas. Olha só, fui, entreguei e fui embora. 2 dias depois encontrei ele na mesma pracinha de novo. Ele veio até mim e falou assim, o que você fez com a minha cabeça? Ele falou assim, quando você saiu, aquele negócio ficou na minha cabeça rodando. Eu fui lá na praia, fiz o que você falou, ofereci trabalho e hoje eu tô com R$60 guardado. Você transformou. Eu vi, olha só, uma semana depois eu vi ele de novo. Ele tava com R$400. Na verdade, assim, como é que é? A gente tem que tomar muito cuidado, às vezes, com o que a gente fala, com o que a gente pede, porque, na verdade, num gesto teu, você mudou. Olha a responsabilidade que é. Que você, sem pretensão alguma, Sim. você deu oportunidade a ele. E ele agarrou. E eu fiz um compromisso com ele. Qual eu falei foi? assim, eu me comprometo toda vez que eu te ver, eu vou cozinhar a sua cabeça. Mas o cozinhamento, nem se fala, não sei se você fala isso, Eu é vou mágico. ativar você de uma maneira que... E isso eu me comprometo. Uhum. E aí teve um outro dia que eu encontrei ele de novo. Eu falei assim, e ele tava sujo de novo. Eu falei assim, cara, mas sério mesmo? Você tá assim de novo? Ele, rapaz, não sei o quê, tô assim, assado. Eu falei, tá, mas o que te impede de ir ali tomar um banho agora? Cara, nada me impede. Realmente eu vou lá fazer. Você vai, então vamos fazer o seguinte. Tem pessoas que às vezes precisam ser impulsionadas. Era um domingo, 6 horas. Eu falei, vamos fazer assim, então? Aqui perto, tem uma igreja aqui perto. Vão comigo? Vou. Então vamos fazer o seguinte, quando você vai lá tomar um banho, eu vou ali comprar uma camisa pra você. Fui lá, comprei a camisa. E aí foi assim, a palavra foi toda pra ele, foi um negócio fantástico. Resumindo, ele contou um pouquinho mais da história dele, né? aham. Da família. Sabe onde esse cara tava? Agora. Aonde? Passou um tempo, me liga ele de volta. Me liga. Do celular dele. Já melhorou, porque pra quem não tinha nem Me casa, liga já no celular. dele. Jones, queria te agradecer. Voltei pra minha casa, voltei pra minha esposa, voltei pra minha família. E agora a gente tá indo de avião pra Balneário de Camboriú. Tá vendo que é muito bom, não é gratificante? Muito, extremamente. E aí, por isso que eu falo, nunca foi sobre trufa. Sobre- A trufa era uma ferramenta. Na verdade, eu continuo... Era o início. Era o início, né? Na verdade, eu continuo hoje acreditando que eu nasci para marcar a vida das pessoas. Por quê? Porque eu sei o que é o extremo do outro lado. Eu sei o que é você... E a pior coisa é a pessoa olhar para você e falar assim, ó, nossa, tem tanto potencial, mas parece que Mas não vai. mas não dá um emprego, né? Né? Mas parece que não vai.
Mas não vai por quê? Porque já não ouvi. tem as pessoas do lado pra falar assim, vai que você consegue. Mas você sabia, Mel, que hoje eu identifico que não é somente nem as pessoas, não é nem as pessoas. É o quê? Como é que eu posso dizer? Porque lembra da frase que uma mente desbloqueada sempre vai encontrar o caminho do sucesso? Qual que é a diferença do Johnson de antes para o Johnson de hoje? Sim. O Johnson de hoje enxerga problema como oportunidade. Antes, eu enxergava o problema como aquilo que me embarreirava. E aí, todas as vezes que eu vejo um problema, eu vou vencer ele. Agora, como eu vou fazer? E aí a minha mente começa... Você vê como um degrau de Isso, oportunidade. um degrau de oportunidade. E aí não tem como você ver dessa forma e a oportunidade ela vai correr atrás de você. Porque as pessoas elas estão atrás de pessoas que resolvem. Eu falo que chegou um momento, eu falei até isso com a Lu ontem, eu não quero fazer aquelas coisas engessadas, corriqueiras, porque na minha opinião, pra mim, não dá certo. Eu gosto de coisas audaciosas, eu gosto de coisas diferentes. Sempre gostei. É isso que me motiva. É isso que me deixa viva. Aham. Eu não quero sobreviver, eu quero viver. Sim. Eu quero poder viver com as pessoas, viver pra mim, me descobrir. Eu acho que eu quero estar sempre descobrindo alguma coisa dentro de mim. Então, hoje que eu posso dizer como o que esse novo empreendedorismo trouxe pra mim foi entender que todo dia eu tenho que estar conhecendo alguma coisa a mais. Isso é Eu não fantástico. quero ser só mais uma, eu quero ser a Mel que veio para Espírito Santo para fazer história. Isso é fantástico, porque quando você tem isso muito bem desenhado, você começa primeiro a atrair pessoas que estão na mesma frequência que você. Sim. É automático. Por que eu tô aqui hoje? Porque eu já me vi fazendo isso quando eu vendia trufa. Eu sei, eu tenho essa imagem clara de pelo menos 5.000 pessoas. Eu tenho essa imagem clara. Sim. Eu dando um treinamento para 5.000 pessoas de uma vez. E é só uma questão Olha de a tempo. proporção. 5.000 pessoas te ouvindo. Qual é a sensação? A sensação é de superação. E aí eu te pergunto, por que você não tem seu podcast ainda? Por que você não tá no quadro de superação? Eu tô aqui emocionada, desculpa. Né? Boa. Lu, vem pra cá participar aqui, por favor, não? Consigo, tô emocionada. Vou vontade de chorar aqui no bastidor. Eu acho que... Olha como que as coisas são conectadas. Hoje tinha tudo pra eu não estar aqui com você. Tinha tudo pra eu desistir. Sabe quando, assim... A Aline hoje virou numa mensagem no WhatsApp que ela mandou pra mim e ela falou assim, Mel, você tá com uma voz muito triste. E realmente eu acho que tristeza não combina comigo. É que nem essas coisas de fazer paleta de cor, que não combina, tal cor com você. A tristeza não combina comigo. Não enquadra dentro da minha forma. E hoje eu não precisei tomar um remédio pra melhorar. Eu precisei ter você aqui nessa mesa. Olha que legal. Então, hoje, qual seria o recado que você daria para as pessoas? Tá lá na sua empresa e, de repente, a equipe ele não está conseguindo tocar. Onde que o Johnson Apolinário entra nisso? Aonde que eu entraria nisso? A primeira coisa que eu ajudaria essa pessoa a entender é a essência dela. É quem ela é. Porque se a identidade dela for ativada, ela começa a ter clareza sobre as coisas que precisam ser feitas. Porque já está tudo dentro dela. Eu não faço nada. Eu só ajudo a pegar aquela linha que está toda embolada e começo a puxar. E começo a enrolar no carretel. Mas já está ali. Você que acha. Já está ali. Você tem um poder de transformação que eu acho que você não tem ideia. Quando você acha que você saiu do vendedor de trufa e hoje é um mentor, propõe fazer cursos, treinamentos, enfim. Eu acho que é muito mais do que isso. Eu acho que você tem que permitir, até acreditar, desculpe, porque eu não sou ninguém, Sim. mas que assim, você pode tocar muito mais tribos, muito mais lugares.
Eu acho que hoje, com digital, com YouTube, com toda uma possibilidade que uma geração atrás não tinha, você pode transmitir isso muito mais do que você imagina, num horizonte muito maior. Eu acredito também nisso. Eu acredito muito. Tanto que, se eu for contar algumas coisas que foram acontecendo, como eu disse, é muita história. É muita história Por isso que sobre... tem que ser seu programa. É muita história sobre muita coisa. Porque eu fui para o campo de batalha e eu enxerguei, vi os problemas e eu comecei a criar situações para resolver. Mas quando que isso fez sentido? Quando eu entendi que eu não precisava usar aquilo que eu não tinha. Eu poderia respirar, ver aquilo que eu era bom fazendo e ser intencional naquilo que eu era bom fazendo. Quando eu não quis mais ser as outras pessoas, meu jogo virou. Por exemplo, eu não sou o cara extremamente organizado. E tá tudo bem. Lógico, todo dia eu tô melhorando, tô crescendo um pouquinho. Sim, a gente sempre tá evoluindo. Crescendo um pouquinho. Só que eu não preciso ser esse cara. Quem sou eu? Eu sou o cara que vou conectar o mais rápido possível com as pessoas. Na verdade, a gente tem que pegar as habilidades que a gente treina da gente e transformar. Aquilo que não é tão bom, a gente evolui. Isto. Mas a gente tem que pegar aquilo que há de melhor na gente, colocar em prática para se vender, para poder tocar as pessoas. Eu gosto muito de tocar as pessoas. De poder falar assim, mas por que você tá triste? Às vezes eu sou até, não sei se cara de pau é o nome certo, ou invasiva, mas eu não gosto de ver ninguém triste. Posso fazer uma pergunta? Quantas você quiser. Como é que você se sente quando você ajuda uma pessoa e ela simplesmente te dá a resposta de que realmente fez sentido para ela? Vale a pena viver. Vale a pena fazer o bem. No mundo que eu acho que a gente teve, que eu acreditava que pós-Covid a gente teria um mundo melhor, eu acho que foi uma guerra que deixou muita sequela por aí. Uhum. E eu acho que as pessoas ficaram não melhores, mas menos conectadas, mais egoístas, mais dentro da sua caixinha. E aí, hoje eu digo assim, eu não vou me permitir que traumas, momentos ruins, me impeçam de acreditar na verdade. Sim. Então, assim, enquanto eu puder ajudar as pessoas, é isso que me mantém viva. No dia que eu não puder, não faz mais sentido viver. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Porque é uma rede sem fim. Sim. Eu falo sempre de um filme que eu vi muito tempo atrás, chamado Corrente do Bem. Essa é a minha proposta de vida. Agrado todos? Não. E nem tenho pretensão, porque tem mais pessoas que eu também não quero agradar. Sim. Mas eu digo que quem não gosta da Mel é quem não gosta de ouvir verdade. Então, que ótimo que tá longe de mim. Porque hoje, chegando aos 45 anos, eu passei da época da quantidade. Eu não tô mais aqui para agradar ninguém. Eu tô primeiro para me agradar. E quem quiser que me acompanhe. E quem não quiser, tá ótimo, seja feliz, longe de mim. E o interessante é que quando você não tem mais a pretensão de agradar as pessoas... É libertador. Libertador. Essa é a palavra. É quando você fala assim... Pode falar uma palavra? Eu falei, aproveitei pra Jaqueline falar... Foda-se! Libertador. Foda-se! Eu não vou falar palavrão nenhuma, mas tem um momento que isso é libertador. Sim. Você tem que sair daquela... Tem que ser assim, tem que ser assado. Gente, a gente tá em 2023. A gente tem que parar de rotular as pessoas. Eu acho que não tem nada mais chato na vida do que rotular os outros. Porque assim, toma primeiro conta da sua vida. Não seria melhor? Sim. O mundo estaria melhor. A gente reclama que o mundo tá ruim, mas o que a gente tá fazendo? Se tiverem mais Johnson Apolinário, se tivesse mais Mel, se tivesse mais Luz, mais Igor, que eu adoro ele, que ele fica no bastidor, mas eu sou apaixonada, porque não tem pessoa melhor na vida para trabalhar. Meu filho, não sai daqui. Senão eu não gravo mais nada. Eu digo que são essas pessoas que movem o mundo. Eu ainda acredito na civilização. Eu ainda acredito. Mas se a gente parar para pensar uma coisa que me assusta é ver hoje como que cada vez se vende mais bichinho de estimação. Uhum. As pessoas estão com medo de gente. Eu acho isso muito perigoso.
E o que me motiva é eu saber que eu ativei aquela pessoa. Sim. Pra ela ser ela. Pra ela ser ela. E aí, eu passo horas. Por que eu falo que hoje eu faço o que amo? Porque eu fazia isso sem receber nada. Meu Deus, fazendo... Imagina recebendo. Meu Deus, virou festa. Virou. Nem melhor do que trabalhar fazendo Não, festa. virou festa. E aí, assim, por isso que quando eu passava horas e horas e horas vendendo, e por que fazia diferença? Porque às vezes, como aconteceu com a Luesis, eu parava de vender e começava a conversar, porque eu me interessava pelo mundo da pessoa. E aí, quando a gente já tá botando dinheiro no bolso, dá pra conversar até mais Dá, relaxada, né? Muito melhor. E algumas vezes parecia que eu tava perdendo dinheiro. Só que Perdendo tempo com pessoas que não queriam agarrar a oportunidade? No futuro, aquela conexão que eu fiz lá de forma sincera, lá atrás, tá me gerando resultado, mas eu não sabia que ia gerar. E olha que coisa interessante. Eu acho que quando a gente realmente se conecta com pessoas para de fato fazer diferença na vida delas, os negócios eles vão naturalmente acontecer. Naturalmente. E como que isso é verdade? Eu nem contei como é que eu fiz para virar sócio de um empresário em São Paulo. Como assim? Como assim? Peraí, vamos lá. De chocolate, trufas, à sociedade. Meu filho, quando que a gente vai conversar? Quando que vamos fazer outros projetos juntos? Vamos conversar. Nada que um café. Porque agora eu aprendi, tudo começa num café. Tudo começa com um café. Tudo começa no café. E eu acho que é isso. Vem berrar. Vem mostrar ao mundo que é possível. Você é muito mais gigante do que você imagina. Graças a Deus lá atrás você passou por alguma necessidade, porque senão você não estava aqui hoje. Isso é verdade. Isso é verdade. Porque às vezes é muito bom chegar no fundo do poço, em proporções cada um de uma diferença, porque eu acho que isso impulsiona, gente. Quando a gente está conseguindo pagar tudo, que não tem nenhuma dificuldade, você vai sobrevivendo. E aí você vai perdendo o brilho. Sim. E aí você vai vivendo. E aí tem uma hora que você pergunta assim, o que eu fiz da minha vida? Eu falo que eu quero sempre ter mais um volume da minha história escrita. Isso é forte. Porque no dia que eu não fizer mais história, eu peço para Deus me levar. E você vai viver uma vida com propósito. Sim. Eu tenho certeza que o propósito, porque... Por que eu vim parar no Espírito Santo? Era para abrir uma farmácia para eu poder pagar o meu sustento? Porque hoje a gente sabe que no início não paga nada. Né? E olha como é que Deus faz as coisas. Olhando o que você está falando, eu fico imaginando. A pessoa que veio para cá por conta de uma doença tem uma farmácia. E aí falam assim, mas farmácia tem tantas, então a farmácia da gente é diferente. Sim. Tem mensagem, tem sorteio, tem tratar bem, independente se a pessoa vai fechar ou não e comprar com a gente. Porque tem um na frente, tem outro para lá, tem outro para cá. O que mais tem é a farmácia. Então, se não for diferente, eu nem abro. Isso é lindo. Vou fazer faxina. Porque aí faço 3 faxinas por dia, ganho mais do que muita gente que tem um diploma. Então, assim, eu digo que eu não tenho grandes diplomas, mas eu tenho sede de conhecimento. E é isso que eu queria dizer para você em casa. Se permita, venha para cá. Porque eu digo que, assim, quando eu achei que eu estava feliz, eu digo que eu estou muito mais plena. Porque Deus tem trabalhado e agido na minha vida constantemente. E aí, quando eu penso em estar desanimada, triste, aí me aparece uma pessoa que nem você. Olha que coisa linda. Muito obrigada. Para mim é uma honra, de verdade. De verdade mesmo, porque a sensação de continuo cumprindo o meu propósito, sabe? Obrigada, Lu. Não tem condição de falar. Obrigada. E... Engraçado, realmente tô emocionada. Eu acho que não tem nem mais momentos de reflexão, que sempre tem um ponto de reflexão. Eu acho que eu tô refletindo e eu vou para casa refletindo hoje. Pensando o que eu posso mais alcançar.
E, de repente, aquilo que eu estava triste hoje, será que eu preciso dar tanta ênfase nisso? E sabe uma coisa que faz muito sentido pra mim? Pensa como se fosse assim. Pensa como se fosse um azeitona. A gente só consegue extrair o óleo porque ela é prensada. Quanto mais ela é prensada, mais o óleo sai. E aí, quando eu percebo que eu tô muito pressionado, é fato. E eu já fiz isso várias vezes. Cara, eu tô muito pressionado, eu ligo pra alguém. Você gosta de falar de madrugada? Porque eu adoro falar, gente. Meus amigos falam assim, meu Deus, já sabe que não é nada, é porque eu preciso falar. Aham. Meu marido até fala assim, você fala demais. Mas, gente, no dia que eu não falar, quando eu fico rouco, eu fico desesperada, porque eu preciso falar. Eu preciso falar o dia inteiro. Que nem uma matraca. Eu falo, acho que falo até sozinha. Gente, eu falo com a cachorra, que é minha outra filha, que luta, me arrumou na minha vida. E, assim, um dia que eu não puder falar, que eu for calada, não sou eu. Posso te ajudar a elevar esse? Não só pode, como deve. Tá. Ainda que você não fale, porque você não é a sua fala. A fala é apenas um dos instrumentos de quem você é. Porque se você for a sua fala, se não tiver mais a fala, não é mais você. Não, você vai continuar impactando pessoas com quem, pelo que você é. Porque quando a gente se resume a uma habilidade que a gente faz, a gente deixa de explorar, quem sabe, outras coisas. Porque algumas vezes você vai falar muito mais em silêncio. Sim. Não tem? Porque assim, não é falar. Porque de falar, todo mundo fala. Mas é o que tá por dentro. Sim. É o que tá por dentro É que não faz ser um personagem. isso que faz a diferença, né? Então, assim, eu tô aqui também, assim, no estado de graça, sabe? Não pelo que você fala, porque falar todo mundo fala, mas por quem você é. Eu acho que quando a gente entende isso, que não é sobre, por exemplo, e se você não tiver mais a trufa? Ainda sou eu. Sim. Não, mas e se não tiver mais os Fede- treinamentos? Não, ainda sou eu. Não, mas e se não... Ainda sou eu. A sua identidade não está coligada a algo. Isso. Sim, uma coligada em cima de você. É isso. O nosso convidado diz uma frase que faz muito sentido. Se o sonho é seu, não precisa fazer sentido para mais ninguém. E hoje eu só tenho a agradecer. Agradecer muito. Porque eu não quero que o contato que eu tive hoje pela primeira vez, se encerre aqui. Quando a gente estiver agora encerrando o programa. Que a gente faça muitas conexões. Que eu aprenda muito com você. E que, quem sabe, um dia a gente não fazer um projeto para quem não tiver oportunidade. Olha só. Que eu acho que eu gosto muito disso e já percebi que você gosta. Sim. E eu assim, vamos ajudar quem não pode. Ou quem acha que não pode. Porque assim, não poder não é só não ter dinheiro. Não. Foi aquilo que você falou mais cedo. Não se permitir achar que não tem direito de ser feliz. Todo mundo tem. Gente, agradecendo. Hoje emocionada. Muito feliz. Hoje eu vou para casa com sensações de dever cumprido. Cumprido de estar dando possibilidade de mais pessoas estarem ouvindo esses discursos e ver que é possível. Gente, não deixe. Hoje eu me senti culpada porque eu estava triste por algumas situações e falando assim, não quero nem gravar hoje porque eu não tô conectada. Eu não tô com uma energia legal e jamais eu quero passar uma energia ruim para quem tá em casa. Eu quero transmitir coisas boas. Eu quero falar assim, gente, sacode, sai da caixinha. E você permitiu, você não tem noção de como você mexeu comigo. Não foi um convidado. Não foi simplesmente um convidado. Muito, muito obrigada. Fazer assim, que nem eu falo dela fazendo vídeo show. Fica com Deus. Que as nossas conexões se permitam transformarem as outras vidas.
milhões de vidas. Porque eu acho que é isso que move a gente. Sim, é isso aí. Quando a gente consegue realmente fazer com que as pessoas elas descubram quem elas são, elas descubram um propósito pelo qual elas nasceram e de que às vezes é só apertar um botão de start. E aí quem sou eu hoje? Eu sou o cara que aperta o botão de start. E é incrível. As pessoas falam, mas eu conseguia, como é que eu tô fazendo isso? Não, mas é como se fosse aquele iPhone 14 que você usa só para fazer ligação. Achei perfeito isso, essa colocação. O meu único papel é falar assim, ó, você acredita que ele filma também? Você acredita que ele conecta com vários equipamentos aqui na sala também? Às vezes a gente tem tudo na mão e não sabe aproveitar. Isto. E a gente deixa passar. E eu falo que a única coisa que a gente não recupera na vida é tempo. Você sabe por quê? Porque, assim, normalmente, todos os bloqueios que as pessoas têm foram causados por pessoas. Sim. E aí, qual que é o erro? O erro é que essas pessoas, elas se fecham para as pessoas. Porém, da mesma maneira em que pessoas causaram os bloqueios, esses bloqueios só são ressignificados com pessoas. E aí tá o pulo. Você tem que enfrentar, e aí eu vou falar para você, você tem que enfrentar aquilo que aparentemente parece que vai te matar. Porque é como se fosse aquela linhazinha que segura o elefante. Se ele soubesse a força que ele tem, ó, ninguém segurava. E aí, o que que eu faço? Eu só ajudo você a entender o seu tamanho e que a linha é muito fina. A se permitir se enxergar. Isso. Vai. Faz um pouquinho de força pra você ver se não solta. Muito obrigada pela oportunidade. E pensa nisso que eu te falei. Tem o seu programa. Tá pensado. Porque às vezes algumas pessoas de repente não vão ter possibilidade de, ou vão ter coragem de ir para um curso, de te procurar. Porque às vezes ter coragem de procurar uma pessoa e pedir ajuda não é fácil. Porque as pessoas às vezes se mostram aquelas coisas que a gente vê às vezes lindas no Instagram, no Facebook de família feliz. A gente sabe quantas pessoas vivem relacionamentos tóxicos. Sim. Então é muito mais fácil essas pessoas estarem em casa ouvindo a história. Pensa nisso com carinho. História eu tenho pra contar. Tenho muito. E além de ter histórias para contar, eu acho que na verdade você estende a mão. Sem Isso. pretensão nenhuma. Isso aí. Isso é o bacana da vida. Isso é o que a gente leva da vida. A gente fazer uma história. E essa história de viver só de finanças, só de dinheiro, ou só de fiz isso, fiz aquilo, pra mim é chato. Eu acho que a gente tem que pulsionar a vida. Porque senão não tem sentido. Eu fazer só a minha história, tá só dentro da minha caixinha, não. Eu quero que minha caixinha esteja sempre transbordando de oportunidades, não só pra mim. Eu não sei ser egoísta. E é isso. Passando para agradecer mais um dia, mais oportunidade de estar aqui com vocês hoje. E quando eu achei que eu ia gravar o meu pior programa, foi o melhor. Gratidão a Deus, gratidão a vocês de terem tido me dado paciência. Vocês têm paciência de aguentar uma pessoa, uma amadora, tentando agarrar essa oportunidade. E eu tenho certeza que um dia a gente vai ter uma coisa muito maior, um painel, onde eu só quero ver assim, a gente agarrou as oportunidades, a gente se permitiu acreditar que recomeçar é muito bom. Que às vezes a gente não precisa recomeçar só quando a gente perde o emprego. É quando a gente perde o dom da felicidade. E que sair aquele emprego não te dá mais felicidade. Então recomece. Você pode começar com algumas trufas. E olha onde você chegou. Sim. Fiquem com Deus. Uma ótima semana. E que Deus continue trilhando a vida de vocês. Beijo.